com cerveja do Riel, onde eles procuravam ser muito lá. George Gordon Noel nasceu dia 22 de janeiro de 1788 em Londres. Apesar de nascer em uma família rica, seu pai era um bom vivante e destruiu toda a sua riqueza. Sua mãe vinha de uma família tradicional escocesa, muito conhecida por sua ira e ferocidade. Em 1791, seu pai morre, aparentemente por suicídio, aos 36 anos. Após a morte de seu pai, sua mãe o leva para a Escócia. Constantemente, Catherine era simplesmente apertada, vamos dizer assim, por um sentimento de ira e descontava em seu filho bater. Além dela, Byron contava com a ira de sua governanta. Uma deformidade em seu pé logo ficou evidente. Byron ganhou botas especiais e muitos tratamentos, mas mesmo assim, ele continuava longe do resto da sociedade. Com isso, Byron começou a ter um gosto muito especial pela leitura, principalmente pela história de Roma. Aos 7 anos, Byron se apaixonou imediatamente por sua mãe, Mary. Aos 9, seu pai introduziu os prazeres da carne. Com 10 anos, ele herda o título nobiliário de um jovem, tornando-se o 6º Lord Byron. As finanças miguraram. Tudo que emite ao longo dos Byron era motivo de processos políticos. O pequeno Byron foi enviado para a Academia de Torbay, em Dulwich, logo em seguida para Harrow. Durante o Natal, ele retornou para Newstead, que fora ligado por Lord Ruffin, que iniciou o homossexualismo. Apaixonou-se perdidamente por Mary Sheriff, uma vizinha. Ficou tão obcecado que se recusou a voltar, e o Ruffin teve de obrigá-lo a retornar. Durante sua adolescência, ele foi tendo consciência do seu poder, possuidor de carisma, beleza, poder de sedução, e logo começou a aproveitar seus dons. Envolveu-se com colegas, professores, empregadas, prostitutas e garotas cadrões de pobreza. Em 1805, Byron se torna mais rebelde ainda, pois sua vizinha, Mary Ann, casou-se. Logo depois ele arranja um emprego em Cambridge, mas ele não trabalha, pois a mão da época dele, onde Byron começa a subir. Após entrar na Trinity College de Cambridge, Byron fez seu primeiro poema, conhecido como Horas de Ócio. Esse poema foi mal recebido pela sociedade. Então, como uma forma sátira, ele criou um poema chamado Barras Ingleses e Críticas Inglesas. Em 1809, Byron resolve fazer uma viagem com mais 2 amigos pela Europa, conhecendo assim Portugal, Espanha, Malta, Albânia, Grécia, entre outros países. Ele resolve ficar na Grécia quando seus 2 amigos voltam para a Inglaterra, onde ele conhece um estudante chamado Nicolau Girard, onde esse garoto chegou a salvar sua vida quando pegou malária. Em gratidão ao garoto, ele pagou todos os seus estudos. Mais um problema. Durante sua viagem, Byron entrou em confronto com os conservadores em português. Então, em Portugal, começou a escrever sua obra-prima, conhecida como Peregrinação de Chester Harold. Em 1815, Byron se casa com Anne Milgram. Um ano depois, vai para a Suíça após o divórcio com Lady Byron, causado pelo incesto com uma poeta e sua meia-irmã, Auguste Leigh. Em 1811, ele continuou com o poema Peregrinação de Chester Harold, dando início aos 2 livros. O livro basicamente fala sobre a história de um cavaleiro desencantado com sua vida e com seus amores, ao mesmo tempo que narra a Península Ibérica, da Grécia e da Albânia. Essa obra que Byron fez se consolidou como a sua principal, mas teve outros que se destacaram, como Lara e o Corúndio. Byron, fascinado pelo mito do vampirismo, escreveu os seguintes versos que foram retirados fragmentos significativos. Nesse trecho, a presença do vampiro é explicitamente evocada de forma quase absoluta. Primeiro, na terra da cova do cadáver será arrancado. Perseguido terrivelmente, vagará sugando o sangue de toda a tua raça, de sua filha, sua irmã e mulher. À meia-noite, a fonte de vida secarás, embora repugnado o banquete que necessariamente alimenta o teu cadáver. Tuas vítimas são as que vão esfriar e conhecer o demônio como mestre, rogando pragas a ti e ti a eles. As flores puxarão tuas achas.
sobre o vampiro produzido por ele naquelas noites de 1816 parece que o assunto foi retomado mais uma vez para se tratar de forte impacto sobrenatural, causando no espectador um envolvimento direto com o tema do vampirismo. Provavelmente, anos mais tarde, um amigo de Byron, Polidori, publica o primeiro conto sobre o vampirismo, baseado nas anotações da história contada por ele naquelas noites de tempestade. A relação de amor, sexo e sedução entre o vampiro e sua vítima também possui um perfil byroniano. Isso é dado pelo fato de Lord Byron ser um homem muito sedutor e explicitava isso em sua obra do humor. Seguindo o local, os 7 eles encontraram novos amigos, Mary e Shelley. Então, eles viviam uma vida de desejos e pecados. Eles estavam acompanhados também por Claire, que era a irmã mais nova de Mary. Ele então se apaixonou pela menina e eles decidiram viver juntos, em Gênebra. Em Gênebra, eles começaram a passar, ele começou a passar muito tempo com Mary, que ficava discutindo sobre poesias e trocaram até carícias. E logo em seguida, Claire anunciou que estava grávida. Ele decidiu então assumir a criança, mas dizia que o seu caso com Claire acabava ali. Ela pegou sua filha, Allegra, e a levou para a Itália. Ele assumiu então sua amante, Teresa, princesa de Diodati, que foi um escândalo no lugar, porque ela era casada e eles moravam juntos, ela, o Byron e o marido. Ele então desencantou dessa mulher e seguiu para a Itália. Em 1822, sua filha morre. E aí ele fica desnorteado. Ele então se envolve com a independência da Turquia e financia vários navios de guerra. Após escrever o poema Demoníaco Hamlet, Mary Shelley e Lord Byron se encontram para compor histórias macabras. Nascia ali o clássico Frankenstein e o Vampiro de Corridor. Em 1818, Lord Byron continua a peregrinação de Chad Hammond e faz um poema criticado à sociedade veneziana e suas manias e futilidades, onde visavam somente o lucro. Em 1819, uma obra-prima conhecida como Dom Juan, que vocês conhecem, uma obra sátira sobre um galã que quer ser herói e que se dá muito bem com as mulheres. Esse último poema que ele escreveu na Grécia foi Deformado e Transformado. Em 1824, em fevereiro de 1824, teve uma ataque epilético. 2 meses depois, após enfrentar uma tempestade com Cabo Gado, pegou um resfriado no qual nunca se recuperou. Naquele mesmo ano, no dia 19 de abril, em um domingo de Páscoa chuvoso, na cidade de Missolonge, aos 36 anos de idade, Byron morre. Seu ataque epilético muito provavelmente foi causado por anorexia nervosa, mas seu médico diagnosticou como sendo uma doença cerebral causada por sua vida sexual conturbada. Após a morte, foi feita uma autópsia e nela, os médicos descobriram lesões no cérebro, o que só comprovava que a morte era causada por sua promiscuidade sexual. Adorado na Grécia, seu corpo foi embalsamado e seu coração retirado e enterrado em solo grego. Seus restos mortais, enviados à Inglaterra, mesmo esfalecendo seu desejo. Ao chegar em Londres, a abadia de Westminster se recusa a receber o funeral, alegando que o Lord Byron era um pecador irreparável. Mesmo assim, seu cortejo fúnebre foi assistido por milhares e milhares de pessoas. Lord Byron foi enterrado na igreja Hucknall Torre, próxima à abadia de Newstead, ao lado de sua família, ao lado de sua mãe e demais gerações de sua família. Na abadia onde Lord Byron morava, corria-se uma lenda de que ela era mal assombrada, de que fantasmas e espectros rondavam por ali noite adentro. Um deles se destacou usando capuz preto. Lord Byron confirmava aos seus amigos de que já o tinham visto passar por ali algumas vezes. No quintal dessa abadia existia um pequeno cemitério, onde ali estavam enterrados os corpos dos antigos moradores da abadia. Conta-se, na biografia do poeta, pesquisada e escrita por André Moraes, da Academia de Letras da França, de que não raras vezes, quando os jardineiros iam cavar para plantar ou cuidar de alguma planta, eles encontravam
Brasil encontrou um crânio humano. Assustado, levou rapidamente a loja cara, que viu, ironicamente, e mandou um joalheiro para que lhe talhasse em forma de uma taça macabra. Tal ato foi inspirado nos reis da Idade Média. Inspirado nessa taça, Lord Byron compôs um sinistro poema, que mais tarde, aqui no Brasil, foi traduzido ao seu modo por Castro Alves. De mim não fosse o espírito em mim verás, pobre cabeça fria, que ao contrário de qualquer fonte viva, só derrama alegria, sempre vive feliz. Na morte arrancaram da terra